Fala, meus amigos, como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos aqui hoje para mais um episódio do nosso podcast Mid Health. Hoje a gente está com uma convidada aqui super especial, Fernanda Galvão. Ela é diretora-geral da Publicis Health. Fernanda, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast, tá? Obrigada, Elbert. Obrigada, pessoal, pelo convite. Sou eu quem agradece, é uma honra. Maravilha. Fernanda, hoje você é publicitária, né? Tem mais de 20 anos de experiência aí no segmento. Apaixonada por gente, histórias e comunicação. Fala um pouquinho aí pra gente aí. É isso. Eu nem sei por que isso está na minha biografia, né? Mas é uma maneira... a maneira como eu gosto de me apresentar ou falar um pouco sobre o meu trabalho. Eu venho de uma família de contadores de histórias, né? Então acho que desde pequena fui estimulada a gostar de narrativas, né? Legal. Amo a escrita, procurei aí me formar, né? Nesse sentido também, me capacitar nesse sentido. E aí a comunicação, para mim, ela é na minha visão, né, ela é uma grande ferramenta. A comunicação é uma ferramenta muito poderosa e tentando dominar um pouquinho mais essa ferramenta, então entrei, né, no mercado de publicidade, onde eu estou atuando há 20 anos. Tive a sorte de participar, de poder conhecer gente que me ajudou demais, né, a desenvolver também as minhas competências, o meu potencial nesse sentido. E, como tinha comentado um pouquinho com você, da paixão por gente e por histórias de gente, por a saúde, foi um pulinho, assim. Verdade. Que me segue até hoje, assim. Então, é um grande prazer. E você, assim, falando da comunicação health, né? Você está há alguns bons anos, né? Já presenciou aí uma boa evolução desse movimento de comunicação healthcare, né? Verdade. Então, isso aí é bem interessante. Falando um pouquinho do desafio, né, do seu novo posto hoje, né? Hoje você está como diretora-geral da Publicis Health. Isso. E como é que foi aí esse convite? Qual é o desafio que você tem na mão hoje? Ok. Bom, na minha trajetória, então, eu tive a sorte, né, como eu falei, de participar de alguns modelos e formatos de comunicação, de oferta de serviço de comunicação para o setor de healthcare ao longo da minha carreira. Minha última passagem, então, tinha sido no IPG e já nas últimas experiências, assim, muito na cadeira de gestão, né, muito próximo da operação como um todo. E aí surgiu um convite do Grupo Publicis para trazer a vertical de health, né, a vertical dedicada a healthcare para o Brasil. Então, é uma operação que tem 15 meses, mas não nasce com a Publicis Health, né? O grupo trabalha com saúde há cerca também de 20 anos, mas enquanto vertical de saúde ou uma disciplina capaz de conectar as outras competências do grupo, né? E direcionar os esforços de comunicação em torno das jornadas de saúde e bem-estar. Essa experiência tem 15 meses. Então, eu falo que eu sou uma grande hostess dentro do grupo Publicis, né, dos clientes, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né, eu imagino, de segmentos diversos, não só da indústria da em si, indústria farmacêutica, né, ou da maneira como a gente conhece health até agora, né, ou até hoje. Mas então eu falo que eu sou uma grande hostess para expandir essas jornadas de saúde, cuidado e bem-estar dentro do grupo Publicis e oferecer soluções de comunicação. Maravilha. E isso é muito interessante, né? Porque às vezes as pessoas acham que uma agência de health, ela tá ali só para atender clientes da área de saúde, e não é bem assim, né? Então, é exatamente esse desafio que você tem, né? De plantar, né, aquele tema de saúde em grandes corporações também, né? Exatamente. O setor de comunicação em saúde, ele foi forjado, né, no nicho, né, na especialidade.
na compreensão, né, dos stakeholders que formam essa cadeia de saúde, né, então do paciente, do médico, de todos os profissionais de saúde em torno do cuidado do paciente. Mas, né, a gente vem experienciando como sociedade, né, situações que fogem um pouco desse binômio, vamos dizer assim, paciente e profissional de saúde. E eu acho que a pandemia também, né, colocou a gente, enquanto sociedade, numa situação onde a gente pôde entender que quando a gente lesa a saúde, todo mundo sai perdendo, né? Ou que este assunto, ou cuidar deste assunto, não é pauta só da indústria da saúde, como a gente conhece, né? Farmacêutico, das health techs, ou daquela que tem esse sobrenome, né? Vamos dizer, esse DNA, mas que é importante para as marcas como um todo, que desejam serem relevantes para suas audiências, né? Então, as pautas de saúde hoje, elas extrapolam a doença. Verdade. Né? Então, é nessa intersecção aí que a gente quer atuar. E assim, qual é o grande desafio que você enxerga aí, né? Que você vislumbra, por exemplo, para que esse conceito comece a se incorporar nas grandes corporações, né? do tema health? Eu acho que existe um movimento já, eu acho que não na intensidade que a gente gostaria, né, ou na velocidade que a gente deseja, mas ele existe já, né? Então a gente já tem cases dentro do Grupo Publicis, por exemplo, de marcas, por exemplo, marcas do setor alimentício, que tem projetos onde a Health faz essa governança, né, para criar mecanismos de propósito, de causa. Para o público final. Para o público final. Né? Então, legal. Olha, esse biscoito, esse produto que você vai consumir, a gente está tendo no movimento das tarjas, né? Tem um novo código agora, por exemplo, no produto alimentício. Então, a gente fez todo um trabalho de planejamento, de estratégia por trás, para entender como que esse produto, do ponto de vista de saúde, ele pode ser comunicado de um jeito que expande o olhar que a comunicação de alimentação tem. Legal. Então, assim, é para além da comunicação. Eu estou te oferecendo um produto alimentício, mas que tem um outro valor por trás. Perfeito. Por quê? Porque eu conectei isso com uma cadeia de saúde, com uma causa, com um propósito. Então, eu mexi na fórmula dele, legal. Eu revisei ingredientes para poder oferecer isso para você. Então, é nesse sentido aí que a estratégia entra, né? E legal. Que a Health dentro do Grupo Publicis está tentando atuar. Cara, muito bacana. Por exemplo, esse case que você falou da indústria ou da indústria alimentícia, por exemplo, é algo bem interessante, porque alimentação é saúde, né? Faz total sentido, né? E, por exemplo, mas aí, citando esse caso de uma indústria alimentícia, por exemplo, vocês atenderiam especificamente essa linguagem de saúde, né? E não do produto em si abrangente, né? Albert, não tem uma fórmula. Não tem? Não. É caso a caso, é job a job. Entendi. Né, por exemplo, eu vou, acho que talvez adiantar um assunto aqui, que é a metodologia que a gente usa dentro do Grupo Publicis, né? Então, o grupo tem um método de trabalho que a gente chama de Power of One. E é por isso que eu disse que eu me sinto uma hostess. Eu acho que agora talvez fique um pouco mais tangível. O Power of One, então, é parte do princípio, né, de que você recebe uma demanda, uma dor de um cliente ou de uma marca, né, de um briefing, e você coloca aquele desafio no centro das atenções, e você olha para aquele briefing e você imagina todas as perspectivas que ele pode ter ou alcançar. E aí a gente articula dentro do Grupo Publicis, então, os recursos, né? Então, os profissionais que podem, os melhores profissionais que podem ajudar a gente a chegar a soluções para aquele trabalho. E aí eu busco esses recursos dentro das agências do grupo. Então, por isso que eu falei que eu sou uma hostess. Então, tem hora que eu pego um estrategista da Publicis Health,
para duplar com a criação da Publicis Brasil, ou da DPZ, ou da, né? Então, a gente forma squads de acordo com o desafio do negócio. Muito bom. Então, não tem uma fórmula. É job a job. Né? Nesse caso, por exemplo, então, começou com um convite de uma das nossas full services e falou, vamos conectar o pessoal. Eles enxergaram, né, o valor de colocar a Health ali como um braço de estratégia. Legal. Só que a coisa foi aumentando, o escopo foi tomando outras formas também no decorrer do processo, que chegou a modificar o produto. Então, assim, era um briefing de comunicação que virou um briefing de produto, sabe? É muito interessante. Então, assim, é um jeito de inovar também, né? A gente acaba estabelecendo outras parcerias também com os clientes, né? Verdade. E extrapolando também até onde a agência vai, né? Ou qual o papel de uma agência de comunicação hoje? É só comunicação? Verdade. A gente, eu como estrategista da escola de estratégia, né? Todo o meu background é de planejamento, eu falo, a gente é solucionador de problemas, assim, né? A gente está aqui para resolver coisas. No final do dia é isso, né? A gente tá aqui sobre para resolver problema de cliente, né? Exatamente. É exatamente isso. E eu acho, e esse conceito é muito interessante, né? Porque você, como você falou, você vai criando duplas, vai criando squads ali com conhecimentos diferentes, só que unindo todos eles para um único propósito, né? Exatamente. Isso é muito bacana, né? É uma loucura. É uma loucura, né? Assim, não vou falar que é fácil, mas a gente tem, então o grupo investiu, é um grupo que investe muito em tecnologia, né? A gente tem, por exemplo, para poder fazer essas conexões, então a gente também faz uso de inteligência artificial. Então a gente tem uma plataforma no grupo, né, que chama de Marcel, onde você tem todos os currículos embedados lá dentro, né? Então, e se eu achar que para um determinado trabalho eu preciso acionar alguém em outro país, por exemplo. Então você busca pelas capacitações, pelos skills. Exatamente. E vai puxar aquele profissional específico ali. A gente tem muito bacana. Carta branca para fazer isso. Né? Muito legal. É claro que, normalmente, pelas questões culturais e tudo mais, né, para as marcas ou para os desafios nacionais, né, então a coisa acaba ficando um pouco mais local. Legal. Mas para clientes globais e tudo mais, a gente tem a capacidade de articular isso internacionalmente. Assim, é infinito. Eu falo que abre a cabeça, assim, expande, você fala, meu Deus. Muito bom, muito bom. Outra coisa, assim, e na sua visão, assim, qual é o desafio de você aliar, por exemplo, inovação, criatividade, para poder, por exemplo, atender, e empatia também, né? Para poder atender uma necessidade específica, por exemplo, lá do consumidor final. Aí falando, por exemplo, de uma campanha mais voltada para o health, para a indústria farma, por exemplo, né? Como alinhar isso tudo sem perder a sensibilidade, por exemplo, com o público final? É total, né? Acho que a sintonia, nesse caso, ela é estruturante. Então, falando um pouco da experiência das campanhas para o setor, aí, dedicados a health mesmo, né? Então, a gente ali, a gente nem se define muito como agência, né? A Publicis Health. A gente é uma força lá dentro, onde a gente tenta ser os olhos, ouvidos, né? A lente do cliente, porque a gente acumulou, né? Então, são profissionais dentro dessa estrutura que trazem esse conhecimento da parte regulatória, dos do's and don'ts, de tudo que para atuar nesse mercado é necessário, dentro das categorias diversas, né, que a gente tem. E aí, quando a gente brifa, né, então, ou distribui esse briefing internamente, a gente faz essa curadoria da especialidade, legal, só que sem podar a criatividade, e aí a gente tendo acesso também a esse time criativo de excelência que o grupo oferece e tudo mais, então a gente é muito sensível também, então a gente traz olhar novo o tempo todo. Perfeito. Porque para cada cliente, para cada trabalho, como eu coloquei, né, cada desafio, a gente tem a possibilidade de conectar pessoas que, muitas vezes, até pela causa ou pelo propósito que tem a ver com aquela campanha de awareness, né, tem afinidade com aquilo. Eu vou dar um exemplo. A gente fez uma campanha de contracepção, onde só trabalharam mulheres,
Então, assim, do estagiário ao diretor de criação, só tínhamos mulheres, né, a diretora de criação. Era uma campanha que tinha uma necessidade fortíssima de falar com Gen Z. Então, a idade também, a média etária do time que compôs... Também era, né, participante, se sentia incluída, inserida nesse contexto. Então, era importantíssimo em termos de linguagem, para a gente saber se a gente estava adequado, né? Então... Faz total sentido. Né? É esse tipo de articulação que a gente provoca. Bacana. Essa campanha que você citou, por exemplo, aquela campanha com as influenciadoras, né? Teve a Mel Maia, foi essa campanha, né? Bela Campos e a Agatha Moreira. Foi a Baia, a cliente foi Baia, né? Isso. A campanha Liberdade Vem de Dentro. Muito bacana. E assim, e aí pegando esse gancho, por exemplo, aí da internet, dos influenciadores, né? Na sua visão, aí, qual a importância hoje de se usar essa plataforma de influenciadores, por exemplo, as marcas? Olha, ela é mais um canal, né? A gente fala muito das jornadas omnichannel e tudo mais. Então, e o influenciador, eu acho que dentro da cultura brasileira, ela tem um tônus diferente também. Ela tem um tônus maior. Nesse caso, por exemplo, da campanha que eu citei, para falar com Gen Z, as influenciadoras, né, os influenciadores que a gente convidou, eles tiveram um papel assim absolutamente fundamental. Porque eu tenho as policies sobre até onde ou de que maneira eu posso falar com a população a respeito daquele produto, né, ou da categoria que está por trás daquele awareness, né, que a gente quer levar conhecimento sobre contracepção. Tem uma marca que, né, financia para que esse conhecimento chegue até a população. É um movimento ali. É um movimento de conhecimento, né? E aí, as influenciadoras, né, não só mulheres, vamos dizer, a gente teve mulheres, homens trans, médicas, né? Então, todo o painel que compôs a influência, ele foi sine qua non para os resultados da campanha. Né? Então, é a maneira da gente poder chegar na população. Né? Porque quando a gente vai falar de contracepção, a gente não está falando... A gente está falando de comportamento. A gente está falando de diálogo. A gente está falando de sexualidade, de intimidade, de saúde íntima. E a gente vive também em um país, uma cultura que tem muita barreira para dialogar sobre esse tema. Verdade. Né? Então, o influenciador, nesse caso, os creators, eles foram absolutamente fundamentais para a gente poder ter sucesso. E numa campanha dessa, por exemplo, eles recebem um roteiro específico, eles ficam mais abertos, eles precisam seguir uma linha de comunicação? Tem de tudo. Tem de tudo, né? Tem de tudo. Entendi. E aí também essa resposta vem do próprio influenciador, né? Então tem o influenciador que gosta de criar mais solto mesmo, mas aí a gente traz o nosso briefing, vamos dizer assim, é um roteiro dos don'ts, né? Especialmente dos don'ts. Legal. Né? Fala, a gente não pode, porque aí a gente infringe aqui, né? Então é o que eu falei, a curadoria, né? A gente traz esse olhar para que também eu falo que a campanha de awareness ela leva conhecimento para todo mundo, né, que está participando dela. Então até pro influenciador nesse sentido, porque todo mundo falava pra gente, nossa, mas eu aprendi tanto para fazer isso. Então, mas respondendo à questão, não é engessado. Não é. Né? Não é engessado. Com as meninas, por exemplo, que eram o rosto da campanha, né, as celebridades, a gente usou de histórias muito próximas do testemunho pessoal, por exemplo, né, de vivências, para que elas, quando elas compartilhassem, para que elas tivessem, para que aquilo fosse genuíno, né, para que o medo, por exemplo, esse eu posso citar porque foi público, né, a Mel Maia teve uma situação acho que no final de 22, onde uma vidente, né, leu o futuro e publicou nas redes sociais falando que ela ia engravidar em 2023. E aí ela saiu contando para todo mundo, falou, não, isso não vai acontecer, eu tô no momento da minha carreira que isso não pode acontecer, né, um dia eu quero ser mãe, mas não é agora, né, eu decido quando e se e quando eu vou ser mãe.
E ela contou para todo mundo que ela tinha colocado DIU. E aí a gente, então, foi falar com ela sobre isso, né? A gente falou, olha, tem muito fit com o que a gente quer falar, né? De empoderamento feminino e tudo mais. E, então, assim, toda a parte do speech dela, né? Da narrativa dela ao longo da campanha de awareness, partiu dessa vivência dela, né? Então, ela volta a recuperar, né, esse fato com a audiência, fala, gente, vocês lembram que isso aconteceu? Vamos falar sobre isso de novo? Então, cria uma conexão aí já, né? Então, o roteiro não veio da criação, legal, né? Nasceu na própria persona, né? Bacana. E você falou um pouco também de regulação, né? O que é que pode, o que não pode. A gente sabe que o mercado de saúde, né, comunicação, health no país é extremamente regulada, né? No Brasil, sobretudo. Exatamente, no Brasil, sobretudo. E o quão é importante, né, esse conhecimento e esse know-how, essa bagagem que uma agência especializada em health tem, né? Não, ele é fundamental, né? Porque eu acho que assim, para além da questão da autuação, né? Falar, olha, mas se você infringir aqui, você vai ser autuado, né? Para além desse olhar, eu acho que tem um olhar da empatia também, que é entender por que aquilo existe, né? Qual é o medo que tem por trás daquilo? Qual é o receio, né? Se eu coloco uma barreira de comunicação nessa categoria, né? Por que lá fora fazem diferente? Por que aqui faz assim? Então, assim, então tem um olhar da gente entender a gente enquanto sociedade, né? A gente sabe que também essas regulamentações, elas são vivas, né? A gente tenta com a comunicação e com os acertos e empurrando um pouco essa barra, né? Puxando ela, né? Eu acho que toda a cadeia participa disso, né? Junto com a Anvisa e tudo mais. Perfeito. Porque eu acho que a intenção não é só tolir, né? É entender, e é entender a gente enquanto sociedade quais são os movimentos, quais são os passos para a gente evoluir a comunicação. Perfeito. Porque a gente... E aí, voltando um pouco sobre a necessidade do awareness, né? Nós somos muito carentes de conhecimento. A gente é analfabeto, eu acho que, eu diria assim, enquanto sociedade, somos analfabetos em saúde. A gente não tem letramento para lidar com determinadas informações. Verdade. Então, a regulamentação, ela existe porque ela tem um valor. Perfeito. Né? E aí a gente tem que encontrar o lugar onde a gente cria valor também, né? Para entender qual é o mecanismo de retorno disso, qual é o próximo passo, né? Perfeito. Exemplo, a gente fala de Outubro Rosa aí há alguns anos, né? Outubro Rosa nasce, então, com a necessidade de awareness, de aumentar o diagnóstico de câncer de mama. Essa semana mesmo, a gente estava falando, né? Estamos em outubro, eu olhei uma iniciativa sobre Outubro Rosa, e aí eu vi que esse ano o gancho era para câncer de colo de útero. Câncer de útero, que tem prevenção, que tem vacina, né? E aí eu fiquei pensando, eu tava nesse case, né? Eu era planejadora, fui planejadora do Outubro Rosa, então é melhor nem entrar muito nesse detalhe, porque aí a gente entrega a idade, mas eu falei, olha que bonito isso, né? A gente saiu de um lugar onde as pessoas desconheciam completamente mamografia, né? A gente sabia no máximo sobre exame de toque de mama. E agora a gente está falando de vacina, de prevenção de útero, sabe? De câncer de útero. A gente está em outro lugar. Então, é respeitando esse passo a passo também que a gente evolui. Verdade. Né? Verdade. E você está falando muito sobre awareness, né? Na sua visão, por exemplo, falando da indústria farma, né? Você entende que ele já tem uma consciência sobre essa questão da importância, por exemplo, de levar informação relevante de saúde, né, para a população, esses movimentos? A indústria ela tem essa percepção da importância disso? Isso já está enraizado? Você acha que a gente está nesse nível? Albert, ou ainda está muito focada em produto, venda, produto?
Olha, não, eu acho que essa consciência ela existe e eu acho que a gente sofre um pouquinho localmente com os clientes, especialmente os globais, pela falta talvez de autonomia para poder tocar isso no Brasil. Tá. Então, e por que eu falei da multinacional, né? Porque a indústria nacional, ela tá em outro lugar, ela foi formada diferente. A gente vai falar, se a gente for falar de indústria nacional, sobretudo da evolução da indústria nacional, a gente vai falar de genéricos, né? Então, tá em outro lugar de comunicação, essa categoria, né? Até porque a gente falando de genérico, né? A princípio não tem marca envolvida. Não é um produto de Então marca. é uma narrativa, um storytelling diferente. Quando a gente vai para a indústria global, e aí, sobretudo das categorias de prescrição, que eu não posso contar qual é a marca, eu não posso, né? Você pode criar um movimento, né? Eu posso criar esses movimentos de awareness. Então, assim, é a maneira como eles podem existir, inclusive o awareness, né? Exato. Então, acho que a consciência existe, só que aí, muitas vezes, o budget que o time do marketing, né, o que o time local tem para trabalhar, não dá autonomia, não dá essa autossuficiência para ele poder atuar da maneira que ele gostaria, né? Entendi. E somos um país continental. Gigante. E aí a gente vai lidar com as dificuldades também de fazer com que esse conhecimento tenha escala. Verdade. Então, acho que assim, a consciência ela existe, mas a gente tem alguns entraves e eu acho que muito por conta ainda do modelo de remuneração, de verba, né? De como as verbas são alocadas em cada país. O Brasil aqui, para essa categoria, ele faz parte de um bloco prioritário. Não, para essa outra aqui, ele é mercados emergentes. Aqui, então, esse Tetris tem vários aí... fatores aí, né? É esse Tetris aí que é difícil de montar. Entendi. Isso, não, e faz total sentido aí, né? Faz total sentido. E um outro detalhe, por exemplo, qual que você acha também a importância do papel? Aí falando da comunicação health, da indústria farma, né? Na comunicação de jornada com o paciente. Né? Por exemplo, paciente crônico, né? Qual a importância que uma indústria, que uma agência tem, por exemplo, nessa comunicação de jornada? É total também. Total, né? É total. Eu acho que, então, a indústria, né, foi lidando com pedacinhos, né, que foram possíveis, assim, eu não culpo o cliente, né, o cliente lida com aquilo que ele tem também, né, então, um primeiro momento, vamos dizer assim, talvez com o paciente crônico, a gente tem o boom dos programas de suporte ao paciente. Daí, programas de suporte ao paciente que eram pautados por desconto, num primeiro momento. Depois do desconto, começam a atrelar outros serviços, né? Que poderiam auxiliar um pouco essa jornada do paciente crônico. Então, uma academia, eu posso colocar ali dentro, eu vou colocar... que tipo de outros serviços que eu posso embarcar, né? Abraçar nessa jornada. E aí, do ponto de vista de comunicação, então a gente teve o boom de comunicar, né, falar para o médico que aquele tratamento crônico, então agora vai ter um suporte, que não é o 0800, mas que, né, então tá no cartãozinho, tá no desconto, tá no sei o quê, tá nessa prestação de serviço. E aí, agora, né, eu acho que assim, com as jornadas que a gente tem, que elas não são lineares, Verdade. Sobretudo de cada paciente, né? A gente vai estar falando de... Mesmo que você tenha a jornada da doença, né? Cada indivíduo é único. Ele entra nessa jornada da doença crônica por portas diversas, por motivos variados, em momentos de vida completamente distintos, Exato. né? Então, sei lá, deixa eu falar diabetes. Você tem... infinitas situações, né? Você tem o que nasce, aquele que adquire na infância, na adolescência, o cara que vai adquirir tardiamente por conta de um estilo de vida. Então, assim, você fala, diabetes, doença crônica. Não, tem milhares de situações. E aí a comunicação, ela entra para dar total suporte para o entendimento dessas jornadas, né? Para cada indivíduo. Agora fica aí sempre o desafio, né, da gente traçar, porque
são muitas variáveis. E vocês gerenciam também essas jornadas para os clientes de comunicação, de suporte a Com certeza. tudo, né? Com Você certeza. atende de ponta a ponta, porque hoje End to dentro, end, pronto, end to end. Então, dentro da operação da Publicis, então vocês têm tanto comunicação para público final, como comunicação também para profissionais, médicos ou não Sim. médicos também, ou seja, Sim. todas as pontas, né? Para todo mundo. Isso. Ativações também. Isso. Legal. A gente tenta fechar o círculo todo. Você já abraçar, se conseguir abraçar tudo, abraça tudo, né? Legal, legal. E uma outra, a gente estava falando de cases, né? Você falou do case da Bayer, né? E um outro case que você citou também da Saúde Não Se Pesa, que foi da Novo Nordisk. Isso. Conta um pouquinho desse case também. Foi um case bem bacana, inclusive, né? Essa é a campanha que a gente tem junto com a Novo Nordisk, que tá no ar ainda, né? É o Saúde Não Se Pesa. E é uma campanha que a gente tem muito orgulho também de fazer, porque eu acho que tem uma pauta aqui que é muito quente. Uhum. Que a gente falou um pouquinho de paciente crônico, né? E a gente está falando de um esforço de levar um conhecimento que tangencia pautas sociais, né? Em que sentido isso? A obesidade, ela é uma doença crônica recidivante. Então, não sou eu que estou dizendo isso, é a Organização Mundial de Saúde. Mas a gente tem, do lado do ponto de vista social, a gente tem movimentos, né, como o body positive, por exemplo, do orgulho do corpo e tudo mais, e que são absolutamente legítimos, mas que vão, em um determinado momento, ganhar uma proporção que ele vira nocivo. Então, onde eu encontro um limite para esse orgulho que ele passa a ser prejudicial à saúde? E aí o movimento do Saúde Não Se Pesa coloca, então, dá visibilidade, né? Tenta colocar uma lupa nesse momento, né? Que a gente e onde é que essas duas necessidades se encontram? Que é justamente porque você tem orgulho do corpo que você tem que cuidar dele. Exato. Isso aí. Né? É isso que é importante para você. Mudar essa concepção. Mudar essa concepção. Verdade. E aí, então, quando a gente pegou esse briefing, por exemplo, a gente falou, tem uma delicadeza aqui que ela é absolutamente necessária, né? E a gente falava, meu Deus, como que a gente fala e que a gente, de maneira que a gente seja inclusivo. E também é muito importante, Herbert, falar uma coisa também relacionada a esse case, que é sair do clichê do formato do corpo. Porque quando a gente fala de obesidade, a gente também está falando de jornada, né? Você tem pessoas que acabaram de entrar nessa jornada de ganho de peso, ou que talvez está numa situação de sobrepeso, mas ela está indo numa velocidade ou numa escala que em 2 anos ela tem um IMC acima de 25, ela está num outro grau. Então, o enxergar para além do formato, né? Extrapolar, né, essa situação e desmistificar algumas coisas também, né? Eu falo que é a doença onde o paciente é culpado. A gente olha para um paciente oncológico com empatia, né? A gente cede lugar na fila. Mas o obeso não é, ele é culpado, né? A culpa é só dele, o paciente né? com obesidade, a gente acha que ele tem um desvio de caráter, sabe? Você fala, então, a campanha, ela dá muito orgulho da gente fazer, de saber que a gente está participando desse movimento, num momento de sociedade que a gente fala também que é uma pandemia, né? Agora a gente conhece o conceito de pandemia, né? Verdade. Então, a gente já tem aí, no Brasil, em determinadas faixas etárias, a gente chega a 60% da população.
Caramba, hein? Com obesidade. Então, assim, é preciso agir, é preciso fazer alguma coisa. A gente precisa começar a olhar para esse problema de um jeito diferente. Verdade. E aí eu queria só trazer um número, né? Que a gente falou que a gente estava com tanto medo de colocar essa campanha no ar, justamente porque ela tem essa questão, né? Sensível. A gente falava, vai ter hater. Agora tudo inflama muito rápido, né? A velocidade com que as redes sociais extrapolam, né? Fazem com que essa comunicação incendeie, né? Eu falo, viraliza para os dois lados. Não, mas agora a estratégia que vocês pensaram e a sutileza da campanha foi fantástica, porque esse produto desse cliente especificamente, ele explodiu, né? Explodiu. No Brasil, né? Faltou. E a campanha não fala de produto. É exatamente isso. Em nenhum momento a gente fala. Na verdade, assim, né? O tratamento da obesidade é isso que a campanha tenta trazer. O tratamento é multidisciplinar. Primeira coisa é a consciência sobre o lugar que você ocupa, você enquanto paciente. Segunda coisa, buscar ajuda profissional. Então, a gente não quer pautar qual é a sua decisão, o seu tratamento. Quem tem que definir isso é o médico. Isso. É um profissional de saúde. Para cada um que está nessa jornada, tem algo que vai pesar mais. Então, para mim, pode ser que o exercício físico seja o grande gatilho meu. Pode ser que para você seja saúde emocional. Eu não sei qual é o seu histórico com relação a ganho ou perda de peso, né? Então, e aí então é o nutricionista, é o educador físico, é o endócrino ou o psicólogo, ou, né, assim, quais são, quem compõe esse tratamento multidisciplinar? E são esse conjunto de profissionais que tem que decidir se você precisa de um tratamento medicamentoso ou não. Exato. Porque a galera quer receita fácil, né? Então, o movimento não fala sobre isso. Em nenhum momento a gente fala de medicação. Perfeito. Porque daí a gente também sabe o país que vivemos. Exato. Né? E aí eu queria só dar um número, né? Que assim, eu falei que a gente tinha muito medo de colocar essa campanha no ar. A campanha tem 6 meses, a gente não tem um comentário negativo na campanha. Uma pergunta sobre essa campanha. Meses. Quais foram os canais que vocês usaram? A gente usou cinema, porque a gente teve uma oportunidade de posicionar o filme na estreia de um filme que falava sobre o assunto. Sim, tá, legal. Foi aquele filme Baleia. Isso, exatamente. Legal, então, a legal. gente usou cinema, a gente usou... mídia, a base é mídia de performance, né? Perfeito. Redes sociais e tudo mais, porque também é onde a audiência, a gente entendia que a audiência tinha um contexto ali de buscar muita informação relacionada ao contexto. Perfeito, né? Perfeito. Pô, muito bacana, muito bacana. E realmente essa campanha foi um case bem legal. Está sendo ainda, né? Ainda tá em... Tá sendo. Uma outra pergunta, Fernanda, assim, na sua visão, qual é a importância do uso dos dados hoje, né? Assim, em prol das estratégias de campanhas? Estruturante, fundamental. Total, né? Fundamental. Total, né? Eu acho que não dá para falar de comunicação. Eu acho que assim, não dá para falar de comunicação hoje sem uso de dados e comunicação de saúde, sobretudo. Assim. O setor vem usando bem hoje isso? Com certeza, né? É que eu falo, um mercado regulado, você parte de verdades. Então, assim, antes da gente falar do uso de dados, talvez do ponto de vista de redes sociais, de mídia, né? Nesse sentido, nesse aspecto, o mercado de health, ele sempre precisou usar os dados, porque dados científicos, a gente precisa da verdade, né? Trabalhar na contramão da fake news. Então, assim, é um mercado que trabalha sobre fatos. Perfeito. Né? E aí agora, né, agora não, né, mas sobretudo agora, com relação ao uso de dados, e o Grupo Publicis investe cerca de 25 milhões de reais ano em dados, né, o cruzamento da ciência com esses dados que vão trazer as jornadas midiáticas, jornadas omnichannel, todo dado de contexto, né, que a gente pode endereçar, ele é absolutamente fundamental e diferenciador. Porque é daí que você traça novas rotas, né? Determinante, né? Determinante. E para fazer coisas diferentes, né? Inovar nesse sentido também. Porque senão a gente vai... fica pasteurizado, né? Isso é verdade. E assim, falando um pouco sobre
Você falou de omnichannel, né? Omnicanalidade, né? A importância da omnicanalidade hoje também nas campanhas é fundamental também, né? Fundamental. Você está em todos os canais, em todos os pontos de contato. Né? Porque é aquilo que a gente falou, a jornada de cada um, né? Como cada um entra, como cada um busca, procura informação, adquire conhecimento, elas são absolutamente variadas. E né? tem um detalhe aí, né? Essa questão da omnicanalidade, ela se mostra extremamente relevante, principalmente quando você vai para regiões específicas, né? Sobretudo, né? Porque região, por exemplo, onde você tem audiência que é a audiência que é mais propensa à TV, a outra já é mais internet, então você tem que ter toda essa inteligência para poder casar tudo aí, né? Exatamente. E aquilo que a gente falou, né? Vivemos num país continental e entender isso, essas dimensões, para quem trabalha com isso, é estruturante, né? Cara, é fundamental. E eu imagino o desafio de vocês planejando uma campanha pro Brasil inteiro. Deve ser uma loucura, hein, Fernanda? Não tá fácil. Não tá fácil. Gerar os leads, né? E a gente tem outras situações aí que tangenciam também, né? Essa questão do omnichannel com relação à health, que é a questão da sensibilidade dos dados, né? Quando a gente está falando de paciente também, então tem uma questão de LGPD aí que coloca também a LGPD em outro patamar. Então a gente precisa prestar muita atenção. Agora, uma pergunta, por exemplo, né? Nessa questão de geração de leads e efetivação de compra de fato. Aí a gente acaba incluindo um outro stakeholder na cadeia aí, que seria o varejo farma. Existe comunicação ou informação, por exemplo? Poxa, o que é que reverteu isso lá na ponta em venda de produto, percentual de venda? Vocês têm existe essa informação? Para algumas categorias, sim. Né? Eu acho que OTC, né? OTC é mais fácil, né? Mais fácil. A gente tem também players que monitoram, né, vamos dizer assim, o setor nesse sentido. Então, a gente tem uma parte de relatoria um pouco mais facilitada. Perfeito. Né? Agora, quando a gente está falando de outras categorias, como produtos ou tratamentos prescritivos, ou às vezes a gente nem vai falar do tratamento em si. Né? Por exemplo, numa jornada de oncologia, é o diagnóstico que ajuda a gente a entender o sucesso, né? Porque eu não vou conseguir aferir esse tratamento final. Eu não sei se essa pessoa fez uma cirurgia, se ela entrou numa quimioterapia, numa radioterapia. A gente para no diagnóstico ali, né? Mas o aumento do diagnóstico ajuda a gente a traquear, né? A dizer... E aí, nesse caso, por exemplo, quanto mais diagnóstico... Porque o pessoal fala, mas está aumentando o câncer. Não, mas aumentar o diagnóstico é um bom sinal. Isso. Porque quer dizer que a campanha de conscientização surtiu efeito. Está funcionando. Né? Então, de novo, não tem fórmula. E a gente tem que buscar... o KPI possível, né, para cada trabalho, né, e tentar, claro, trazer efetividade em todas as estratégias. Legal. E a gente falou lá no início, né, sobre a bandeira da Publicis Health, né, que hoje é ajudar não só empresas do setor health, como a indústria farma, mas outras indústrias e outras empresas também que, de fato, tenham um intuito de levantar essa bandeira de saúde, né. Você citou o caso de uma indústria alimentícia, né, tal. Esse trabalho de prospecção é muito mais ativo por parte de vocês ou ele é passivo, briefar, ou nesse caso, não? Totalmente ativo. Porque eu imagino que você tem que conscientizar, né, essas empresas que não são health, né? Exato. Então, assim, a gente tem o grupo tem uma visão que eu acredito nela piamente, que transformar ecossistemas de saúde, né? Não é uma tarefa que uma marca vai resolver ou que uma empresa vai solucionar sozinha. A gente precisa de parceria e de especialistas, né? Cuidando, olhando para esse ecossistema. E aí, a partir dessa visão, então, assim, a gente também tem um trabalho interno, né? Por isso que eu falei, a gente não se define como agência, a gente é uma força ali de articulação, né? E que tenta acelerar esse negócio, os negócios dentro do Grupo Publicis. Então, assim, também de fomentar os negócios, tipo, como que eu ajudo o time criativo
a desenvolver o olhar para identificar oportunidades para o negócio de saúde, né? Para o setor de saúde. E aí percebe que a gente tenta falar sempre em português também. Eu falo saúde, porque quando a gente fala health ou healthcare, a gente traz toda uma simbologia, que eu falei, uma tradução de como as agências de health foram forjadas. Verdade. E aí isso engessa a gente, porque daí a gente só pensa ou tende a pensar em uma direção. Então a gente fala de saúde, de bem-estar, de cadeia de cuidado, né? E foi nesse exercício de tentar fomentar esse olhar dentro do grupo que surgiu o briefing, por exemplo, que eu citei. Mas a gente tem um papel bastante ativo de buscar essa oportunidade em cada job, né? E tem uma coisa legal aí, né? Porque a sinergia, né? Da própria carteira de clientes da Publicis Brasil com a Publicis Health. Grandes marcas que já atendem, que, pô, vamos plantar essa sementinha aqui também, que a Publicis Health vai atender nesse sentido, né? Exatamente. Então, como eu falei, né? A gente tem 15 meses de atuação. Uhum. O grupo já tinha um trabalho expressivo dentro do setor de saúde. E aí, quando a gente entrou, então, assim, foi para tentar expandir o olhar, abrir a cabeça, né? Então, mapear dentro dos clientes da casa novas oportunidades de atuação e também com os clientes falar, opa, aqui tem algo de novo, né? A gente também consegue dar suporte para vocês para além do que vocês sabem que a gente oferece hoje. Perfeito, isso é legal. Agora, você falou, tem 15 meses de operação, né? Então já tem clientes como a Sanofi, por exemplo, que já está há muito tempo lá. Isso. Houve uma transição, assim, de equipes ou não? Não, é aquilo que eu comentei sobre o trabalho. Então, tem o time que cuida de Sanofi, que sabe tudo de Sanofi há milênios. Mas quando... tem determinados briefings que o time é novo ou que a gente compõe com profissionais diferentes. Mas a gestão desse cliente fica sobre o guarda-chuva da Publicis Health agora? Nesse caso de Sanofi, não, por exemplo. Porque não houve a necessidade dessa mudança. Entendi. A gente, por exemplo, a Health entrou como um braço de estratégia. Perfeito. Para agregar, né? Para agregar. Legal. Exato. Muito bom. Pô, bacana, Fernanda. E aí, falando um pouco também, você citou o exemplo dessa campanha do contraceptivo, né? Que o time foi 100% feminino, né? E aí, falando um pouco do protagonismo feminino, né? Nesse mercado hoje de agências, né? E aí eu fui buscar um número bem interessante, né? Que eu fiquei até curioso. Falando do próprio grupo, Publicis Health, né? Que 56% das lideranças são femininas, né? Dentro do grupo, né? Isso. Que legal, hein? Ou seja, valorização, né, do público feminino também. Né? O grupo tem um compromisso, acho que muito forte com a questão da equidade de gênero, com diversidade, né? Foi uma das coisas também que me movimentou para aceitar esse convite. Eu, como mulher, também, então, né, eu me senti muito abraçada, acolhida nesse sentido, né? Um convite para uma profissional, então, gerir essa operação, né, a oportunidade que estavam me dando. E eu não tinha experienciado isso, né, em outro grupo, então o grupo de fato tem um compromisso com isso. E ele é um exercício mesmo. O grupo tem acho que mais de me corrigem, acho que mais de 57 iniciativas relacionadas a diversidade e a inclusão, né? Então, genuíno, de fato. Legal. E assim, falando de saúde, né? Eu, na minha visão, também posso estar falando besteira aqui, mas a mulher tem mais sensibilidade, né, do que o homem. Na minha visão, assim, eu acho que tem. Você vai concordar um pouco comigo, mas eu acho que tem um pouco mais de sensibilidade do que o homem. Eu acho que vai para além da sensibilidade. Eu acho que passa por isso, mas eu acho que é mais um dos papéis que a gente assume. Pois né? Tem um dado de que filhas mulheres, por exemplo, elas cuidam 1,5 mais de familiares, por exemplo. Então,
Né? Normalmente a mulher ou a esposa que fala pro cara ir fazer marca o a exame consulta do marido, marca o exame preventivo, leva o filho, marca a vacina, né? Eu, por exemplo, sou assim, eu não marco nada. Minha esposa já marcou, marquei para você. Faz já. tempo que você não vai no dentista, né? A gente começa a controlar a agenda de todo mundo. Então, acho que para além da sensibilidade, eu acho que tem essa questão de que a gente vai abraçando papéis mesmo, mas eu acho que é o olhar do cuidado também, né? Verdade. Um ser aí, um gênero que é pautado um pouco, né, sobre cuidar, né, do outro. Legal. A gente vem com esse chip aí. A gente, por exemplo, no nosso caso, na Saúde TV, né, onde a gente também, né, a gente lida com a audiência, 60% da nossa audiência é feminina, né? Então, historicamente, as mulheres, é o que você falou, se preocupam mais com a saúde, se cuidam mais, né? Então, naturalmente, por exemplo, e tem tem um lance de criatividade também, né? Em jogo também aí, né? Eu acho que é bem interessante. Falando um pouquinho agora, Fernanda, de visão de futuro para esse mercado, né? De comunicação em saúde. Quais são os desafios que você enxerga, né, de futuro, né, que esse setor tem, né, que o segmento de comunicação e saúde tem, né, na sua visão? Tanto falando, por exemplo, de indústria farmacêutica, ou seja, que está dentro do mercado health, como empresas que estão fora e que vocês estão exatamente agora nesse processo de inclusão delas nessa jornada de saúde também. Tá. Eu acho que o futuro ele é coletivo, né? Eu acho que eu acho muito legal, por exemplo, a iniciativa de vocês de trazer né, os nomes diversos, esses atores, players, né? Esses atores todos do setor. Eu sou uma entusiasta do setor. Tenho muito orgulho de trabalhar com comunicação em saúde. Foi onde eu fiz as pazes com a minha profissão. Legal. Porque eu acho que a gente tem propósito aqui, né? É aquilo que eu falei. Quando a saúde é lesada, todo mundo sai perdendo. Então, na minha humilde visão, eu acho que o futuro ele é coletivo, ele é colaborativo. Eu acho que a gente vai ter que se despir, talvez, de alguns formatos que fizeram com que a gente chegasse até o momento presente e encontrar outras formas de trabalhar, de remunerar, de ser remunerado, né? E aí, falando de desafio, assim, que eu acho que não é só sobre a indústria farmacêutica, né? Ou, de novo, passa pela visão da nossa sociedade, assim, de como a gente... O que é acesso em São Paulo é diferente do que é acesso no interior de São Paulo. Né? O que é né, o nível de conhecimento, como é que a gente ganha escala? Né? Como que a gente torna a saúde acessível a mais pessoas? Como a gente sai desse quadro que a gente está hoje, né? de para alguns. Né? Então, assim, a gente tem... Hoje, quando a gente formata uma campanha, a gente já vê a dificuldade que a gente tem na linguagem de se fazer compreensível para mais e mais pessoas, né? Cada vez mais. Então, assim, eu acho que vai morar nesse lugar, sabe? Da gente ganhar escala em todos esses sentidos. O Brasil impõe esses desafios. Isso é verdade. O que funciona num estado... não funciona em outro. A maneira como uma determinada população se identifica é diferente naquela outra região. Então, assim, né, e para a comunicação, isso impõe desafios imensos, né? E o budget é finito. Então, a verba acaba. Os desafios são infinitos, mas o budget é finito, né? Ele acaba, né? Então, fazer essas escolhas aí também, acho que, né, o desafio passa por isso. Muito bom, Fernanda, muito bom. E assim, uma outra pergunta também que eu sempre faço, assim, o que é que você costuma fazer, assim, para descomprimir, assim, um lado B, assim, de Fernanda, praticar algum esporte, o que é que você... Olha, a gente tenta, né?
podia estar fazendo mais, né, pela saúde, mas... Olha que você fala de saúde, você trabalha com isso. Não, eu sou atleta amadora aí, né? Gosto de correr. Legal. Mas a gente sempre... Acho que eu tô num momento também de carreira, né? Que tá exigindo um pouco mais, né? Mais aí nesse momento. Então eu tô negligenciando um pouquinho. Mas os exames estão todos em dia. Olha lá, hein? Você respira saúde no seu dia a dia, né? Eu tento. Poxa, que bacana, Fernanda. Assim, eu acho que o papo foi bem, bem interessante, né? Eu acho que falar de saúde, eu também estou nesse mercado de saúde já há alguns tempos. Você está há 20 anos, eu acho que eu não estou ainda há 20 anos, né? Eu entrei nesse mercado em 2016, mas estou chegando lá, quase 18. E é exatamente isso, né? A gente também tem você falou de propósito, a gente também tem um propósito, né? A gente como Saúde TV, nós temos um propósito. A gente leva educação em saúde também. A gente leva awareness, a gente leva comunicação educativa para nossa ponta. E a gente também tem vários cases e eu sempre falo nas conversas, né? Às vezes me convidam para falar, dar palestra, falar sobre comunicação em saúde. Eu falo, cara, primeiro de tudo é propósito. Você tem que gostar do que você faz, você tem que ter uma percepção que você ajuda alguém, né? Porque não é só eu acordo ganhar... e sou útil. Exatamente. Não é só ganhar dinheiro, não é só... Assim, todo mundo óbvio que é o objetivo final, mas se não tiver algo no meio, não faz sentido. A gente tem cases bem interessantes, assim, de pessoas que assistem algum programete nosso e depois entra em contato com a gente para poder pegar a informação. Um caso bem interessante foi uma mãe de um autista que estava numa sala de espera, não me lembro agora se foi Recife ou Fortaleza. Ela viu um conteúdo que estava numa sala de espera e viu esse programa e ela gostou, se identificou, porque ela tem uma associação também, ela é mãe de um autista e tem uma associação. E ela entrou em contato com a equipe, que, poxa, achei muito bacana, como é que eu faço para ter acesso àquele conteúdo? Poxa, me ajudou demais, legal. Então é o propósito. Eu acho que trabalhar com saúde, né, e quem trabalha com saúde, né, essa coisa de você ajudar o próximo é fantástico. Né? E o que vocês fazem é exatamente isso, contar histórias. Criar campanhas, contar histórias. Vocês são contadores de histórias. Porque vocês recebem um briefing no colo, né? E tipo, olha, é isso aqui, a gente precisa comunicar isso, mas vocês têm aquele papel de parar, de mastigar aquilo ali. De tornar didático. Didático, né? Acima de tudo, porque a gente sabe que comunicação em saúde não é fácil, né? Não, mas você tem que mastigar ela muito. Ela vem de um lugar técnico, né? Exatamente. A gente começou falando que eu era apaixonada por histórias e gente, né? Pois é. E é sobre isso. Então, a gente costuma... Tem uma frase lá que a gente costuma... compartilhar no time, que é: se uma pessoa passar a viver melhor através do nosso trabalho, então a gente cumpriu nossa missão. Fantástico. Né? Então eu falo assim, a gente vem de um lugar da publicidade e o pessoal vai ficar meio bravo com isso que eu vou falar agora, mas é verdade, que pegar o briefing do hambúrguer, o briefing da bebida, o briefing, sei lá, da viagem, todo mundo disputava, né? Mas o briefing de saúde, nem todo mundo queria pegar, porque ele era difícil. Verdade. Era engessado. Verdade. Né? Só que a gente está num lugar hoje que a valorização, o valor de uma marca, né, ela passa por algo que ela deixa para a sociedade. O legado, né? Então, não é mais só sobre né, quanto custa e aquele... Então, e aí você falar de propósito e de causa, né, e aquilo que eu falei, saúde é um problema de todo mundo, né? Eu posso ser uma marca de carro, de automóveis e abraçar uma causa. Saúde, verdade. Né, de saúde. Então, assim, todo mundo ganha com isso. E o valor desse carro, ou talvez dessa marca de carro, mude aos olhos, ou na perspectiva da audiência, né, do consumidor dele, porque ele vai ver um valor diferente naquela marca. Fantástico. Fala, poxa, mas essa é uma marca que está preocupada com a minha pele, com a minha exposição ao sol. Né? Então, eu já criando aqui. Preocupada, por exemplo, com a minha saúde intestinal, que fico dirigindo o dia inteiro. Com a minha coluna. Que legal. Então, é um pouco
um pouco desse olhar aí que a gente quer fomentar e tentar trazer, espalhar pelo mundo. Não, mas parabéns pelo trabalho, Fernanda. Vocês vêm fazendo um trabalho fantástico. Sou um entusiasta do trabalho de vocês, né? A gente já é parceiro. Quero te agradecer mais uma vez. Não, te sou desejar. eu quem agradece. E te desejar mais e mais sucesso aí na sua cadeira. Obrigada. Tá? Conte com a gente também. E quero contar com você para o nosso ecossistema também que a gente está construindo, né? Então, o que eu falei para você nos bastidores. Isso aqui. Esse podcast aqui é só a ponta do iceberg, né? Então a gente está conectando pontas, a gente está conectando esses stakeholders, né? Agências, indústria, farma, varejo, farma, prestadores, outras empresas que queiram entrar no ecossistema, né? Inovação, health techs, e a gente conversar, a gente bater papo como esse. Eu acho que isso é importante, né? A gente falar sobre isso, é muito bacana. Com certeza. Eu acho que vocês já começaram o movimento da colaboração. É isso aí. Né? Acho que a gente pode criar comunidades aí. Até falei um pouquinho com você sobre isso, né? Eu falei, muitas vezes a gente, nessa situação de compartilhar os trabalhos, tem profissionais que estão no início de carreira ou né, no auge de carreira e falam, nossa, mas eu nunca tinha parado para pensar dessa maneira para isso. Ou o cara que está no começo, especialmente quem está no começo, fala... Eu gostei tanto de fazer esse trabalho. Tem alguma formação, um curso que eu posso buscar? Tipo, eu queria me informar mais sobre isso. Falo, não tem. Então, assim, se a gente não se movimentar em torno disso, né? E de novo, todo mundo ganha. Né? Se a gente tiver mais profissionais também capacitados e com esse olhar, no final, todo mundo ganha. Com certeza. Fernanda, brigadão, hein? Te agradecer. Obrigada a você. Como é que a nossa audiência te encontra nas redes? Hoje você usa mais Instagram, LinkedIn? Como é que a galera te encontra? Eu tô no LinkedIn, né? Fernanda Galvão. Eu tô no Instagram, mas o meu Instagram, acho que a pessoa não acha nada de muito... Não gera conteúdo ainda? Não vai achar nada de muito útil, não. Eu sou mãe de um menino de 5 anos e o meu Instagram hoje basicamente é um álbum de fotos de um menininho, do Romeu. Mas acho que no LinkedIn, né? Mais fácil de achar lá, ver conteúdos. Me acha por lá. Bacana. Brigadão mais uma vez, tá? Obrigada. Gente, e vocês que ficaram aqui até o final desse episódio, quero agradecer vocês, tá? Toda a audiência. Bate-papo fantástico, né, com a Fernanda, uma bagagem incrível, fantástica. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, tá? Convidar vocês mais uma vez para se inscrever no nosso canal, né? Clica lá no sininho para receber lá os alertas de novos episódios, faz um comentário, passa para tua turma, né, esse episódio, para tua cadeia aí de amigos na área de comunicação e de publicidade, tá certo? Espero vocês no nosso próximo episódio da nossa próxima semana. Um abração.